Bem-vindos ao módulo de hepatologia. Hoje uma aula muito importante sobre hepatites virais. De 100% das questões de residência médica, 70% condizem com hepatite B, os outros 25% com hepatite C e os outros 5% sobre as outras patologias. Então aqui hoje você já sabe que vamos dar uma maior ênfase à hepatite B. Das questões sobre hepatite B, você tem que estar sabendo muito bem sobre os marcadores sorológicos. Os marcadores sorológicos são questões certas na sua prova de residência neste final de ano. Então, dando início, começamos com essa bonita figura do vírus da hepatite B. Próximo slide. Então, uma tabelinha onde vamos falar de todas as patologias, um resumo geral. Então, o vírus A, ele tem uma incubação de cerca de 2 a 4 semanas, ele não cronifica, isso é importante, tanto ele quanto o E não cronificam. A transmissão é fecal-oral. O vírus B, uma incubação de 4 a 22 semanas, ele cronifica, só que ele se cronifica cerca de 90% no recém-nascido, em 50% se desenvolver na criança e em 10% dos pacientes se desenvolver nos adultos. A transmissão pode ser vertical, pode ser por relação sexual, pode ser percutânea, com instrumentos perfluorocortantes, pode ser por transplantes de órgãos e pode ser por hemotransfusão. O vírus de hepatite C, importante, é o vírus que mais cronifica. A incubação é de 2 a 26 semanas. Nos adultos, ele pode chegar a porcentagem de até 85% de cronificação. A transmissão é, em 45% dos casos, desconhecida. Nos outros casos, relação sexual, assim como no vírus B, mas numa taxa menor, nós encontramos menos vírus nos líquidos e através da hemodiálise e da transfusão. Hepatite D, a incubação, ele precisa do vírus B, ele também pode cronificar. Então a transmissão pode ser percutânea ou sexual e sempre lembrar que ele precisa um vírus defectivo, ele precisa do vírus B. A hepatite E, incubação de 2 a 8 semanas, não cronifica, a transmissão é fecal oral, se parece muito com o vírus da hepatite A. Próximo slide. A clínica, então você tem que lembrar que hepatite aguda até 6 meses tem que resolver. Passou de 6 meses, continuamos com o antígeno, já passa a ser hepatite crônica. A média de resolução é de 1 a 2 meses. Então, a clínica ela é semelhante para tudo. Então nós vamos encontrar, são 3 fases que você tem que saber. A primeira, que é a prodrômica, é onde nós vamos encontrar astenia, anorexia, vômitos, diarreia, mialgia, cefaleia e outros sintomas. Então são sintomas inespecíficos, ainda não dá para predizer que o seu paciente tem hepatite. Depois nós vamos encontrar a fase ictérica, que ela vai se iniciar algumas semanas após a fase prodrômica, com o surgimento, claro, da icterícia. É nessa fase que nós vamos perceber que o paciente está com hepatite. Se o paciente não desenvolver essa fase ictérica, normalmente só vamos descobrir que ele teve hepatite viral caso esse paciente se cronifique. Por fim, a fase de convalescência, que é onde nós vamos encontrar a melhora dos sinais, a melhora da icterícia, a melhora da colúria, a melhora da acolia fetal. Ela vai durar algumas semanas e a partir daí o paciente vai estar curado ou então vai evoluir para a cronicidade. Lembra, tem que resolver essas 3 fases em 6 meses. Próximo slide. Então, entrando no laboratório. Se estamos falando de laboratório, a primeira coisa é hepatologia, temos que falar do hepatograma. Então, as aminotransferases elas vão estar acima de 450 unidades internacionais por litro. O aumento das aminotransferases, você tem que lembrar isso para a prova, que isso é muito pegadinho em questão, não guarda relação com a gravidade da patologia e nem com o prognóstico. Você vai ver que o prognóstico está relacionado com biópsia. A aminotransferase alta não tem nada a ver com prognóstico, não tem nada a ver com gravidade da patologia. Esquece isso. As bilirrubinas vão estar aumentadas, principalmente a fração direta. Lembra que a fração direta, se a fração direta é um problema, na excreção. Lembrou de excreção, você vai lembrar daquela síndrome de Rotor, síndrome de Dubé-Johnson. As outras etapas, que é a etapa de captação, está normal, não tem nenhum problema. Você vê problema na etapa de captação, vai pensar em medicamentos e infecção. E a etapa de conjugação também vai estar normal.
Então a síndrome de Gilbert e a síndrome de Crigler-Najjar. Normal, não tem nenhuma alteração nas etapas. Então você lembra, a bilirrubina ocorre a captação, a conjugação pela glucuroniltransferase e depois a excreção. Elevações moderadas da fosfatase alcalina e da gama-GT também podem ser encontradas. Provas de função hepática. Então vão medir a função do hepatócito, a síntese de proteínas e de fatores de coagulação. Então nós vamos ver um TAP, um RNI alargado. As bilirrubinas vão estar aumentadas, a amônia sérica aumentada e a albumina diminuída, porque ocorre uma diminuição da síntese. Hemograma. O paciente vai cursar com uma leucopenia que vai evoluir para uma linfocitose e depois com aumento do percentual de linfócitos ativos. Entrando agora no próximo slide. Primeira hepatite. Então começamos pela hepatite por vírus A. Epidemiologia. 5 a 14 anos de idade. Essa é a fase que encontramos o maior número de pacientes com hepatite do vírus A. 5 a 14 anos. Transmissão fecal oral. Fatores de risco estão relacionados com saneamento básico, já que a transmissão é fecal oral. Transmissão parenteral também é possível, isso pode cair em prova, mas é muito rara, mas a transmissão parenteral também é possível. A maioria da população adulta brasileira já teve contato com o vírus A. Patogênese. A patogênese ela ainda não é completamente conhecida, mas sabe-se que o vírus da hepatite A ele se replica no tubo digestivo após uma transmissão fecal-oral e ganha corrente sanguínea. A clínica, o que ocorre? Ocorre uma inflamação leve do parênquima hepático e vai evoluir com as fases já descritas anteriormente. Saia da aula sabendo as 3 fases, drômica, ictérica e convalescência. E você tem que saber também que a hepatite que mais se relaciona com a síndrome colestática intrahepática, que cursa com o prurido intenso, a alcoolia fecal, a colúria, a elevação da fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubina. Aí nós estamos vendo uma lâmina com o fígado normal e uma outra lâmina com o fígado já com hepatite A. Você vai ver que tem uma inflamação em região periportal, que é típico das hepatites, e diferente da doença alcoólica. Na doença alcoólica, então essa infiltração é centrolobular. Na hepatite, a inflamação é periportal. Continuando agora com o diagnóstico. O diagnóstico nós vamos encontrar se é uma hepatite aguda, um IgM anti-HAV, vírus da hepatite A, positivo. Se encontrarmos o anticorpo IgG anti-HIV, é uma infecção passada. Tratamento. Então, o tratamento desses pacientes é feito com repouso, medicamentos sintomáticos e dieta. Lembre-se, tem que resolver em 6 meses. Evolução e prognóstico. Então, o que é importante você sair lembrando dessa aula? Com relação à evolução e prognóstico, a hepatite A não se cronifica. Tem um muito bom prognóstico. A recuperação é total. Somente 0,1% dos pacientes vão evoluir para a forma fulminante, mas não cronifica, evolui para a forma fulminante. Vacinação ela deve ser feita em homossexuais masculinos, usuários de drogas injetáveis, profissionais da área de saúde que trabalham com risco, doença hepática crônica pré-existente. Próximo slide. Primeira transmissão. Então a transmissão ela pode ser de forma vertical, perinatal, né? Você tem que lembrar que a operação cesariana ela não se mostrou eficaz em eliminar o risco de transmissão. Isso sempre é questão de prova, sempre o examinador coloca lá. Paciente, mulher grávida com HBsAg positivo. Cesariana? Não tem necessidade de fazer cesariana. Não se mostrou eficaz em eliminar o risco de transmissão. O vírus B ele é encontrado também no leite materno, mas a maioria dos autores não contraindica a amamentação. Agora, o que mais você tem que saber sobre a gestante? Você tem que saber que o HBeAg, que é positivo, ele tem 90% de chance de transmitir o vírus para seus filhos. Relação sexual, modo de transmissão mais comum, instrumentos pérfuro-cortantes, hemotransfusão e transplante de órgãos. Patogênese. Então, o vírus da hepatite B, o HBV, ele não é diretamente citopático. O vírus da hepatite B, ele se inicia uma resposta imune-celular que é dirigida contra os antígenos virais específicos expressados pelos hepatócitos. É o que vai causar o dano à célula. Então não é o vírus que causa o dano ao hepatócito, e sim o próprio organismo que vai fazer uma resposta imune-celular para matar o vírus. Próximo slide. Evolução deste paciente. Então a incubação ela tem a média de 4 a 6 semanas. Quando aparecem os sintomas, vão surgir as transaminases e vai aparecer o anti-HBsAg, que você vai ver que é o principal marcador para diagnóstico. Então, fase prodrômica. Então, HBsAg é o primeiro marcador a surgir. A
após 1 a 10 semanas da infecção. Então, HBsAg. Depois, o anti-HBc IgM é o próximo a aparecer. Depois, o anti-HBc IgG, ele aparece pouco depois do IgM e pode permanecer de forma indefinida. Depois, fase convalescência, que surge o anti-HBsAg, 1 a 2 meses após o início dos sintomas. E se o paciente não desenvolver esse anticorpo em 6 meses, lembrar, torna-se portador crônico. Na fase de convalescência, temos que ter a queda da transaminase e a redução progressiva da icterícia. Próximo slide. Quais são os marcadores? Então tá a figura tridimensional do vírus aí, onde você vê ao centro o ADN, você vê por fora a cápsula é o antígeno de superfície, por isso que te fala HBsAg-S de superfície. No centro de central, de core, então tem o antígeno HBc, HBcAg, e o antígeno que marca a replicação viral, que é o HBeAg. Então se encontra aí o HBc e o HBeAg se encontram no centro e o HBsAg por fora. HBsAg é o antígeno de superfície. Por que ele é importante? Indica a presença ativa de vírus B no organismo. Então grava aí, HBsAg. Anti-HBsAg. Então, cura da hepatite B. Surge após o desaparecimento do HBsAg. Então, tem que desaparecer o HBsAg para surgir o anti-HBsAg. HBcAg, C de core, C de central, é antígeno do núcleo central. Por que ele é importante? Ele não é secretado para o plasma, ok? E o anti-HBcAg, ele é importante para o diagnóstico. Então, é o anticorpo contra o antígeno. Se você encontra o anti-HBcAg, não precisa de nenhum outro marcador sorológico. Somente com ele você faz o diagnóstico. Grava isso, que isso vai ser cobrado nas questões para você. E marca a infecção pelo vírus. HBeAg é o antígeno E, que também se encontra no core, se encontra na região central. Sua presença indica alta infectividade. Então, guarda ele, que ele indica que o vírus está replicando. Anti-HBeAg é o anticorpo contra esse antígeno. Se ele indica replicação, o anti-HBe marca a fase não replicativa, a fase de baixa infectividade. Próximo slide. Então, depende da idade, o estado imune e do nível de replicação viral. Então, se a clínica vai ser pior, quanto mais jovem, quanto pior o estado imune e quanto maior o nível de replicação. Na infância, os sintomas são menores, mas com maior chance de cronicidade. Esse é o problema, aparecem menos sintomas na infância, mas a maior chance de cronicidade, 90%. No adulto é o contrário, os sintomas são maiores, mas a chance de cronicidade é menor, cerca de 10%. Então, apenas 30% dos pacientes vão desenvolver a fase ictérica, sendo que essas formas têm menos chances de se tornarem crônicas. Manifestações extrahepáticas. Lembra da PAN, da poliarterite nodosa, clássica, uma vasculite de vaso de médio calibre? Né? Então, em 30% desses pacientes com PAN vão cursar com o HBsAg positivo. Isso é sempre questão de prova garantida para vocês. Glomerulonefrite. Então, a glomerulonefrite membranosa é a forma histológica que é encontrada e ela ocorre principalmente em crianças e tende a regredir em 6 meses a 2 anos. Próximo slide. Clínica desses pacientes. Então, depende da idade, o estado imune e do nível de replicação viral. Então, se a clínica vai ser pior, quanto mais jovem, quanto pior o estado imune e quanto maior o nível de replicação. Na infância, os sintomas são menores, mas com maior chance de cronicidade. Esse é o problema, aparecem menos sintomas na infância, mas a maior chance de cronicidade, 90%. No adulto é o contrário, os sintomas são maiores, mas a chance de cronicidade é menor, cerca de 10%. Então, apenas 30% dos pacientes vão desenvolver a fase ictérica, sendo que essas formas têm menos chances de se tornarem crônicas. Manifestações extrahepáticas. Lembra da PAN, da poliarterite nodosa, clássica, uma vasculite de vaso de médio calibre? Né? Então, em 30% desses pacientes com PAN vão cursar com o HBsAg positivo. Isso é sempre questão de prova garantida para vocês. Glomerulonefrite. Então, a glomerulonefrite membranosa é a forma histológica que é encontrada e ela ocorre principalmente em crianças e tende a regredir em 6 meses a 2 anos. Próximo slide. Então, profilaxia. A vacinação
ela deve ser a primeira dose até 12 horas de vida, a segunda dose com 1 mês de vida e a terceira dose com 6 meses de vida. Quando devemos fazer uma nova vacinação? Então, pessoas com deficiência mental, profissionais da área de saúde, familiares próximos de pessoas contaminadas, usuários de drogas injetáveis e pós-acidentes com material pérfuro cortante contaminado. O tratamento é feito com sintomáticos e tratamentos específicos somente para as formas crônicas. A doença, então, ela tem que se resolver sozinha com no máximo 6 meses. Próximo slide. Então, entrando agora na hepatite C aguda, que você já vai lembrar, é a que mais cronifica, cerca de 85 até 85% dos casos pode cronificar no adulto, então é a que mais cronifica. Então, hepatite C, epidemiologia desse paciente. A prevalência é cerca de 2,5% da população brasileira. A transmissão, contato sexual, hemoderivados, uso de drogas injetáveis. A clínica, temos uma incubação média de 7 semanas, e você vai lembrar que a hepatite que mais se cronifica com relação ao diagnóstico. Então, a maioria dos infectados ele não desenvolve sintomas. Então, o diagnóstico não é realizado na fase aguda. Quando é realizado na fase aguda, nós vamos encontrar um anti-HCV positivo e você vai fazer a confirmação pelo PCR do RNA viral. Com relação ao prognóstico, para avaliarmos o prognóstico, nós vamos encontrar a biópsia. Vamos avaliar o grau de inflamação e o grau de fibrose. Então, prognóstico do vírus da hepatite C não é feito por genótipo, não é feito por nada, é feito por biópsia, grau de inflamação e grau de fibrose. Diagnóstico, então, lá o ELISA anti-HCV e o tratamento deve ser feito com interferon pegilado mais ribavarina. Com relação à prevenção, hoje em dia não há nenhuma vacina eficaz. Por esses vírus eles têm muita mutação. O HCV ele circula no sangue, além disso, envolto por beta-lipoproteínas. Então isso tudo impede a vacinação. O vírus da hepatite B, ele é um vírus defectivo, então ele necessita do vírus da hepatite V. Então isso é pegadinha da hepatite B, isso é pegadinha. Se cair na prova que o paciente se infectou pelo vírus D sem ter o vírus da hepatite B, está errado, pode marcar essa questão. A co-infecção é quando o HDV e o HBV, eles estão juntos. Então, isso vai aumentar a chance de hepatite fulminante. Não aumenta o risco de cronificação. Então, você tem que lembrar isso para a prova. Não cronifica mais, mas sim aumenta a hepatite fulminante. A superinfecção é o HDV, infecta o paciente que já tem a hepatite B crônica. Então, ela cursa com hepatite fulminante em até 20% dos casos. Próximo slide. Então, aí a figura do vírus da hepatite B com o ADN do vírus da hepatite D junto com o vírus da hepatite B. Então, um vírus defectivo que precisa do vírus B para infectar o paciente. Próximo. Hepatite E, transmissão fecal-oral, se assemelha muito ao vírus da hepatite A. A maioria das vezes é branda e autolimitada, então ela também não cronifica, assim como a hepatite A. É muito raro cair questão de hepatite E. Então, uma questãozinha da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro de 2001. Poliarterite nodosa tem sido descrita relacionada mais comumente com o vírus da hepatite, marca lá a letra D, hepatite B, para você gravar e não esquecer. Próximo slide. Então vamos lá. Escola Paulista de Medicina 2005, diagnóstico sorológico de hepatite B, crônica na fase replicante, é confirmado por. Lembra que eu falei a maioria das questões? Cai isso? E cai de várias formas. Então saiba aquelas 4 que você vai acertar a questão. Hepatite B crônica. Então, se é B crônica, o HBsAg tem que estar positivo. Então a gente já vai eliminar a letra C e já vai eliminar a letra E. Na fase replicante. Se é na fase replicante, é crônica, então nós temos que encontrar um anti-HBc IgG positivo. Nós já eliminamos a C e já eliminamos a E. Então, vamos para o próximo marcador sorológico. O anti-HBc IgG tem que estar positivo. Qual que sobrou? Sobrou letra A e sobrou letra D. A letra B também está eliminada, porque o anti-HBc IgG está negativo. Próximo, anti-HBsAg e o anti-HBe e o HBeAg. Se a gente está falando da fase replicante, nós já vamos direto para o HBeAg. Então, o HBeAg na letra A, ele está positivo.
Na letra D, ele também está positivo. Então, nas duas está replicante. Só que aqui na letra D tem o anti-HBe-Ag positivo. Então, a gente vai eliminar a letra D, porque na fase replicante não podemos encontrar o anti-HBe positivo. O anti-HBe tem que estar negativo, que marca a fase de pouca replicação, e o HBeAg, que marca a replicação, tem que estar positivo. Então, fechou letra A, que é fase crônica, HBsAg positivo, anti-HBc IgG positivo, marcando a infecção crônica, e lá anti-HBe negativo e HBeAg positivo, marcando a fase replicante. Próximo slide. Uma questão da Escola Paulista também de 2005, qual das seguintes alternativas indica o melhor preditor de prognóstico de longo prazo em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C? Nível de gama-GT? Não. VHS? Também não. Genótipo? Não. Muita gente errou essa questão, marcou o genótipo, mas não é. PCR para HCV-RNA? Não. Isso aí é para fazer o diagnóstico. Então, a resposta certa, letra A, biópsia hepática, que nós vamos encontrar quando o grau é mínimo ou leve de inflamação, tem até 1,5% de chance ao ano de evoluir para cirrose. Quando o grau é moderado, tem até 4,5% de chance ao ano de evoluir para cirrose e 90% em 20 anos. Quando o grau é avançado, de inflamação ou fibrose, encontrando fibrose em ponte, tem evolução para cirrose de 100% em 10 anos. Próximo slide. O FRJ 2002, a hipótese de hepatite delta aguda em indivíduos com passado de hepatite A pode ser sustentada pelo seguinte perfil de marcadores virais. A hipótese de hepatite delta aguda, então lembra que tem que ser IgM. Em indivíduos com passado de hepatite A, então é passado, então tem que ter IgG. Então a gente já vai tirar a letra D, já corta a letra D, que é IgM, a gente precisa de passado, precisa de IgG positivo. A gente já vai tirar também a letra A, porque é IgG, só que é IgG negativo. Então já ficou mais fácil. Sobrou só a letra B e a letra C. Com hepatite delta aguda. Se é hepatite delta aguda, a gente tem que ter o vírus da hepatite B. Tem que ter HBsAg positivo. Então, HBsAg positivo, nós vamos encontrar na letra B. Na letra C, a gente não encontra HBsAg positivo. Está lá, negativo. Questão